A autora recusa o uso de inteligência artificial para fazer a capa do seu livro e, pasmem, a editora que ofereceu para ela é a Darkside. Sim, meus amigos, hoje vamos falar sobre a capa do livro O Lado Selvagem, da Tiffany McDaniel. Eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia essa autora, mas mandaram pra mim esse post que eu queria compartilhar com vocês, mandaram pra mim lá no Discord da nossa área de membros. Então, se você não conhece a nossa área de membros, por favor, faça o favor de conhecer, porque tá rolando um monte de coisa legal, um monte de aula lá, mas sem enrolação, vamos ler aqui o Instagram da Tiffany McDaniel, porque aparentemente a Darkside, a grande editora de livros aí que vocês devem conhecer, ela estava trabalhando com a Tiffany nesse lançamento aqui pro Brasil, e eles fizeram uma capa usando inteligência artificial. E a Tiffany jogou a merda no ventilador e fez um post falando sobre essa questão. Eu já traduzi aqui usando o próprio Google Tradutor. Vamos ler juntos aqui esse post, que eu acho que vai ser, no mínimo, interessante. Porque eu imagino que todo mundo já conheça a Darkside, mas, pô, a Darkside é uma editora que eu sempre gostei muito, cara. Eu sempre gostei muito das edições que eles fazem. Eu tenho vários livros da Darkside aqui, e são livros sensacionais na parte de edição. As capas são lindas, toda a parte gráfica, pra quem gosta de design gráfico, é um negócio absurdo, assim, né? E os livros também são muito legais, obviamente, mas assim, quem é lombadeiro como eu, ou seja, quem gosta de ver a lombada bonitinha ali na estante, provavelmente gosta da Darkside porque os lançamentos deles são legais. Mas enfim, agora sim, vamos ler o texto. Ela disse o seguinte: esta capa foi originalmente criada usando IA. É a capa da edição brasileira de On the Savage Side, publicada pela Darkside Books. Não só foi decepcionante que tenham usado IA, como também, no e-mail que enviaram com a capa, não revelaram inicialmente que se tratava de IA. Só depois que eu perguntei é que revelaram. É lamentável que vivamos numa época em que temos que questionar o que é real e o que não é. E penso que o uso de IA deveria sempre ser divulgado desde o início. Então, mandaram pra ela e ela teve um faro muito bom, cara, porque hoje em dia, se você, dependendo da imagem que você vê, é até difícil de você identificar se é IA ou não, né? Depois de eu ter dito que eu não aprovaria uma capa feita por IA, pediram a um artista que pintasse uma imagem em aquarela, que é o que se vê na foto. Então essa capa aqui que tá na esquerda, ela não é feita por IA, isso aqui é uma aquarela, e ela comentou aqui que o artista é o Victor Willeman. Então o Victor, pra quem não conhece, galera, é um artista que faz assim umas ilustrações super fofinhas, super agradáveis aqui, pra que toda a família possa apreciar a sua arte. É bem tranquilo assim, bem a carinha da Darkside, né? Muito da hora o trabalho do Victor, eu não conhecia, e ele fez, aparentemente ele fez aqui essa capa em aquarela, né? Então ela continua aqui o texto dela. Por que eu estou me manifestando sobre isso? Porque o mercado editorial é uma indústria construída sobre o trabalho, a arte, a escrita de seres humanos, e não podemos permitir que essa indústria pegue o que os humanos construíram e nos substitua por IA. Uma indústria que lucrou com a criação humana deve ser submetida a um padrão mais elevado. Não se trata apenas de uma capa gerada por IA, trata-se do que essa escolha representa, que é uma ameaça a todos os artistas, escritores e fotógrafos cujas imagens adornaram capas por gerações. É importante lembrar que escritores e artistas construíram este mundo, que é a indústria editorial. Escritores e editores humanos deram às editoras seus catálogos, seus lucros, o seu passado e o seu futuro. Sem as gerações de criadores humanos que nos precederam, não haveria indústria alguma. E agora, em nome da conveniência e da redução de custos, essa mesma indústria tem a opção de virar as costas para as pessoas que a criaram. Cara, esse texto aqui ficou fantástico. Eu, não conhecia o trabalho da Tiffany, mas só por esse texto, assim, já dá pra dar uma arrepiada forte, né? Porque é exatamente isso, né, cara? Tipo, especialmente a Darkside, a Darkside que é conhecida por fazer ali as capas, o projeto gráfico como um todo dos seus livros como um chamariz, né? Como um diferencial. Eles, obviamente, investem muito nessa parte, mas é muito estranho ver que eles retirem os investimentos dessa parte que fizeram essa editora famosa, né? É um tiro no pé muito, muito, muito absurdo.
E, pô, não é como se fosse um custo muito grandioso também você contratar um artista pra fazer esse trabalho pra você, sabe? Tipo, fazer um trabalho minucioso. Pô, isso aqui é uma pintura de aquarela, então imagino que o Vitor ali tenha o original dessa pintura, todo o trabalho e a manualidade para fazer uma ilustração como essa, e sem contar que isso agrega muito ao projeto gráfico, porque ele vai conversar diretamente com a tipografia, com o formato do livro, com a própria parte interna do livro, né? Vai conversar e vai tornar esse livro único e especial, que é o que todos os leitores gostariam de ter nas suas estantes. Ninguém quer ter na sua estante ali uma parada completamente genérica, que você sabe que não teve aquela atenção, aquele carinho todo para poder ser produzido, né? A gente paga um valor alto nesses livros que tem umas edições mais bonitas, não é à toa, sabe? Então eu fico, pô, especialmente pra capa, tá ligado? Porque é claro que todos os trabalhos ali vão importar, mas a capa, ela é o que vai chamar a atenção das pessoas na livraria e, de novo, a gente vai ter uma memória afetiva com esse livro sempre que a gente olhar pra essa capa. Então, fazer isso justamente na capa é um tiro no pé, assim, gigantesco na minha visão, né? Vamos continuar que tem bastante texto aqui. Escolher a IA em vez dos artistas, escolher o lucro em vez das pessoas, isso não é criar livros. Quando uma editora usa IA, mesmo que seja apenas para uma das suas capas, não está simplesmente tomando uma decisão de design. Está dizendo que a mão humana não importa mais. Só um parênteses nisso. Não só diz que a mão humana não importa mais, passa para a autora essa imagem de que o trabalho dela não vale o suficiente, não vale o investimento para eles contratarem um artista, eles não vão dar o mesmo carinho, o mesmo tratamento pro livro dela que eles vão dar pra um outro livro mais hypado, tá ligado? Então, é muito delicada essa situação, é uma posição que a editora colocou a autora de um jeito assim, cara, que... Enfim, vamos continuar. A criatividade, a faísca, a linguagem que é a arte, podem ser substituídas por um comando e pela IA. Estão substituindo a regra fundamental de que a arte deve e precisa vir de um ser humano. A Darkside é uma das maiores editoras do mercado, com milhões de seguidores aqui no Instagram. Quando líderes de uma indústria normalizam a IA, eles remodelam o cenário criativo para todos os que vêm depois. Também é importante lembrar que a arte gerada por IA é feita a partir de ideias roubadas. O que ela cria é baseado no conteúdo com o qual foi treinada. Conteúdo que foi inserido no sistema de IA sem o consentimento dos criadores originais. Também não podemos esquecer que a IA consome enormes quantidades de água e energia. Essa demanda está forçando a construção de novos data centers, impactando negativamente as comunidades que vivem perto deles. A arte e a escrita foram transmitidas através das gerações, deixando um legado sustentável. O papel da arte, da narrativa, sempre foi celebrar a vida, não consumi-la, como a IA faz. No fim das contas, quando uma empresa escolhe a IA em vez das pessoas, ela está escolhendo o lucro em vez da humanidade. É por isso que eu estou me manifestando sobre isso, porque a IA na criação de livros não apenas coloca em risco a integridade da indústria, mas também a sua essência. As editoras têm o dever de proteger os criadores, não de substituí-los. Forte pra caramba esse texto. Eu fico até um pouco chateado, particularmente. Fica todo o meu respeito, toda a minha admiração aí pelo Vitor, o artista que fez essa capa, porque da forma que isso aqui vai reverberar, vão estar sempre utilizando a capa que o Vitor trabalhou, né, pra fazer aqui, o artista, e tal, e vão falar sobre IA. Então, de certa forma, ele foi trazido para essa discussão de um jeito... Ele provavelmente não estava esperando, né, ser puxado para essa discussão, assim. Então, as pessoas vão acabar associando, e até as pessoas que vão só ler o título das notícias ou das pessoas que estiverem comentando sobre isso, elas vão estar olhando para essa capa, associando de alguma forma, remetendo a IA. Então, minha solidariedade aí ao artista que trabalhou nessa capa, e minha solidariedade até pra Tiffany também, né? Por tudo que a gente falou aqui, né? Parece que é uma forma quase de diminuir o artista, né? Colocar ele
pra baixo e tal. Mas, de qualquer forma, aí, o livro da Tiffany já tá sendo lançado no Brasil, se eu não me engano, tá por R$ 99,00, vem com um monte de brinde e tal. Olha que coisa linda a edição, cara, com a ilustração e tal, fica muito legal, né? E a Darkside sempre tenta fazer umas coisas diferentes, tipo, as páginas vão ter uma cor em volta, então tem todo uma parada, assim, legal, bem colorida, contrastando com a escala de cinza aqui da capa, mas enfim. Eu acho que é muito importante, né, autores como a Tiffany e todos os outros autores sempre colocarem nos contratos que as capas dos livros e essas coisas não podem ser IA, porque senão, cara, vai passar um monte de coisa sem querer, digamos assim, sem que o autor saiba. E aí pode acontecer outras polêmicas de no futuro descobrirem tal, e aí o artista se manifestar, e aí vai ser um bafafá, tá ligado? Imagina, de novo, um autor que é contra essa parada e tá lançando o livro no mundo inteiro, não prestou atenção em algum país específico, e aí foram lá e usaram IA na capa, porque querem baratear custo, entre aspas, né? De toda aquela lenga-lenga que a galera fala. E o nome do autor vai estar associado a ter uma capa lançada por IA. E isso aí, porra, imagina, no seu currículo, uma parada que você luta contra foi lançado. É uma droga, né? Essa situação toda que a Darkside obrigou a autora a colocar. Então, tô aqui mais uma vez fechando mais uma porta com uma editora, com uma empresa brasileira. Estamos aí fechando mais uma porta. Porra, Darkside, né? Melhore, pelo amor de Deus, né, velho? Vocês são muito melhores do que isso. Essa que é a minha questão, né? Porque eu não estaria fazendo esse vídeo aqui se eu não adorasse as edições antigas lá que a Darkside fez, de vários livros clássicos, que eu tenho aqui na minha coleção, tá ligado? Eu, como consumidor, me sinto no direito e no dever até de vir aqui fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham sobre isso? Sobre essa questão? Vocês têm algo pra acrescentar sobre essa situação toda? Vocês conheciam o trabalho da Tiffany? Deixa nos comentários aqui, porque pra gente é super importante, pra gente ampliar a nossa discussão. Não esquece de você deixar uma avaliação aí também pra gente. Dá uma olhadinha na nossa área de membros, cara. Tem muitas aulas de ilustração, de pintura digital, de pintura tradicional, de desenho. Tudo pelo mesmo preço de R$19,90. Acho que você pode se interessar. Dá uma olhadinha aí. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau!